existir um emaranhado de dúvidas. Quem somos? O que somos? Por que estamos aqui? O que nos reserva o futuro? Morte é o fim ou apenas a continuação? Existem universos paralelos? Como definir o sobrenatural? Poderíamos ficar aqui multiplicando interrogações, mas não é esse o caminho. Nadnarav, no canal YouTube, criado em abril de 2023, com o objetivo de encontrar respostas sem se limitar à vala comum de repetir perguntas. O atalho está no aprendizado via troca de informações, aprender conhecendo experiências vividas por gente igual a gente. Acesse o canal, conheça a proposta e caso se identifique, pode não saber, mas você é um Nadna, e a casa de um Nadna é o Nadnaravno. Certo, errado, legal mais imoral, moral mais ilegal, dor, culpa, remorso, pessoa insensível, cruel, índole ruim, ou simplesmente fruto do meio que foi criado e educação que recebeu. Conceitos, preconceitos. Quantas variáveis? Como chegar no lugar comum? Como entender verdade e mentira, aceitável e inaceitável, erro humano ou crime? Na verdade, todos esses sentimentos refletem vida. E vida é feita para ser vivida, não definida, mas as dúvidas persistem e a gente quer as respostas. O ser humano, ele é curioso por natureza. O Nadna não foge à regra, mas cansou de buscar as respostas, multiplicando perguntas que não levam a nada, e agora está se unindo aqui no Nadnaravno para aprender em doses homeopáticas quase que imperceptíveis, analisando o vivido por pessoas iguais a nós. Então, nesse contexto, o relato que nós vamos assistir agora impressiona, porque ele é uma mistura de sentimentos ruins, do legal e moral, da vergonha, do remorso, do preconceito, do crime, enfim. Ele consegue dar uma pitada de tudo um pouco. Então assista-o até o final e tire suas conclusões. Mas é lógico que antes de continuarmos, eu vou tomar a liberdade de mais uma vez pedir. Se você está aqui com a gente, se identifica e gosta do conteúdo e não se inscreveu, poxa, inscreva-se. Para você não custa nada, para nós é fundamental. Também não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar, convidar amigos e clicar no sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. Nadnaravno tem uma missão a cumprir, mas para conseguir precisa da sua ajuda e nós contamos com você. Senhor Romário, hoje eu estou com 89 anos e pedi para a minha neta lhe enviar esse relato. Eu não sei quantos anos ainda tenho aqui nesse plano, mas fiz questão de enviá-lo para não carregá-lo para o descanso final. Eu quero deixá-lo aqui na Terra, indiferente se as pessoas vão acreditar ou não, se vão respeitar ou não, se eu serei ridicularizado. Hoje pouco me importa. Depois que a gente chega a uma certa idade, o que menos interessa é o que as pessoas irão pensar. Então eu espero que o meu relato, que o simples fato de transmiti-lo já é um alívio para mim, possa trazer, acrescentar algo a quem assistiu. Aos membros, aos participantes do grupo que o senhor chama de Nadna. Eu não vou dizer que sou um Nadna, porque na verdade com a minha idade eu estou resumindo a nada, mas admiro o seu trabalho e fico feliz de poder colaborar ao mesmo tempo que lhe agradeço a chance de poder colocar para fora esse segredo de família que vem passando de geração em geração. A história que conto
é de Maria Helena, uma menina doce, linda, com 10 anos de idade. Uma menina feliz. Maria Helena cresceu na fazenda dos seus pais. E, durante toda a sua infância, ela conviveu com algumas questões que, na verdade, não dava muita importância e não pensava a respeito. Primeiro, comparando com seus coleguinhas de escola, os seus pais eram muito mais velhos que ela. E ela tinha um irmão que tinha mais que o dobro da idade dela. E o mais engraçado é que os seus pais tinham pele clara e ela era moreninha. Muitas vezes na escola, as crianças, o senhor sabe como é o mundo infantil, o universo infantil, curiosidade não tem papas na língua, fala o que pensa e muitas vezes é cruel e constrange os coleguinhas. Algumas vezes até sem querer, outras com a maldade que já começa a crescer naqueles seres pequenininhos, mas que vem com uma tendência um pouco duvidosa. A primeira vez que Maria Helena se viu numa situação estranha foi quando um coleguinha, na hora que a sua mãe foi buscá-la na escola, a mãe desse menino também estava, e ele simplesmente perguntou: Maria Helena, por que a tua mãe é tão mais velha que a minha? E por que a tua cor é estranha? Sua mãe, Dona Berenice, deu um sorriso e se calou. A mãe do coleguinha disse: cala essa boca, não foi essa educação que eu te dei e já levou. Dona Berenice saiu conversando com Maria Helena, mas ela ficou com aquela assim de caminhas, né? Por quê? Dona Berenice era uma fidalga. Na verdade, o seu marido, o senhor Eduardo, era um cafeicultor. Não chegava a ser um barão do café, mas era um cafeicultor com uma bela plantação de bourbon. Mas, com a abolição da escravatura, a fazenda, como a maior parte das fazendas do interior de São Paulo, começou a entrar em decadência, sentindo falta, lógico, da base da sua estrutura, que era a mão de obra barata vindo dos escravos. Maria Helena era tratada que nem uma joia pelo seu irmão mais velho, o Antônio, e por Dona Berenice. Mas já o pai, o seu Eduardo, não é que ele fosse assim seco, que ele fosse rude, que ele fosse aquele homem dominador, aquele homem que dava a última palavra, aquele homem que falava pouco, aquele homem difícil de demonstrar carinho. Ele não era assim com todos, mas com ela. Ela sentia que o pai a tratava de uma forma diferente. E por mais que ela se esforçasse para se aproximar do seu velho paizinho, parecia que ele fazia questão de manter distância. No contrário, o tratamento que ele dava a Antônio, só faltava carregar o irmão no colo. Então Maria Helena também observava como o pai tratava a Dona Berenice, sua mãe. Ele era também estranho, era severo, não permitia uma série de coisas. Maria Helena pensava: vai ver que o Antônio é homem e ele trata assim todas as mulheres. Ela até conversava com a mãe sobre essa atitude do seu pai. A Dona Berenice, naquela doçura de sempre, dizia: filhinha, não repare, teu pai não é ruim, mas o teu pai foi criado dessa forma. A educação que ele recebeu mostra esse modo de agir e tratar as pessoas como sendo correto. Não será agora que ele irá mudar. Ele não é uma má pessoa, ele te adora, mas diante de todo o meio que ele viveu, ele não poderia ser diferente. Sem contar, filha, que o teu pai, quando jovem, teu pai era o fidalgo. Só que com a abolição da escravatura, toda aquela nobreza, todo aquele dinheiro foi sumindo. E hoje, nós não somos mais aquela família poderosa que fomos no passado. Eu convivo muito bem com isso, filhinha, porque eu não preciso daquele dinheiro todo, daquela ostentação. Mas para o seu pai, está muito difícil aceitar. Maria Helena queria amar o seu pai com a mesma força que amava a Dona Berenice e que amava Antônio, mas era difícil. Parecia que o seu pai não fazia questão do seu amor. Mas ele era um homem bom, farto. Não lhe faltava nada. Embora todos dissessem que a família estava em crise financeira, ela tinha do bom e do melhor. Então, jamais poderia criticar ou se queixar. Nas fazendas ao redor tinha muitas crianças. A escola também, que ficava na vila próxima, ela era muito bem tratada. Ela, apesar dos pesares e das dúvidas, era uma criança feliz. As dúvidas, ai, as dúvidas.
Em algumas raras oportunidades, ela se atreveu a perguntar para sua mãe: Mãe, por que vocês são mais velhos que os pais das minhas amigas e dos meus amigos? Dona Berenice, sem perder o bom humor, dizia: É que você é rapa de tacho, filhota. Aí ela perguntava: Então a minha pele é um pouquinho mais escura porque queimou no fundo do tacho? A mulher ria, abraçava a filha e dizia: Não, querida, é porque você nasceu à noite. Não muito convencida, ela um dia questionou: Mas a Luana também nasceu à noite, é clarinha. Dona Berenice não perdia a coerência e dizia: É que na noite que ela nasceu tinha a lua, na sua não. O século XIX estava chegando ao final. Todos esperavam ansiosamente a chegada do novo século, das novidades. Muito se falava das mudanças, da aceleração, que viria a tecnologia, que a coisa ia crescer de tal forma, veja que absurdo, teriam até charretes que não precisariam de cavalos. Tinha gente que dizia, inclusive, que o homem poderia voar. Era algo assim, para os mais antigos, um sonho inimaginável, algo difícil, impossível de acontecer. Mas para a gente, da geração de Maria Helena, era a certeza que um mundo novo estava chegando. Tudo transcorria bem dentro do possível. Até que uma certa tarde, Maria Helena estava brincando na frente da sede da fazenda. Antônio e Eduardo estavam na varanda, Berenice na cozinha. De repente, se ouviu um granido, um som, um canto de corvo, urubu. O seu Eduardo, ele olhou assim impactado. Poxa, era um homem de campo, acostumado com todo tipo de animal, mas aquele som o tirou do prumo. Antônio olhou: Pai, o que é isso? Não sei, não é possível. Antônio dizia: Pai, olha, pelo que eu estou sentindo, deve ser corvo, urubu, deve ter algum animal morto por perto. Pode ser. Mas Eduardo já entrou, já pegou sua garrucha. Aquele canhão que ele guardava. Vamos ver se é ou não é. Se não for, nós temos coisas a resolver. Antônio não entendeu nada. Os dois saíram andando. Berenice chegou na varanda, abraçou Maria Helena, que também não entendia nada, e ficaram olhando. De repente, na árvore, estava aquele urubu. Uma ave bonita. Uma ave que demonstrava não ter, assim, medo da chegada de humanos. Demonstrava ser acostumada com essa convivência. Mas Eduardo, seu maldito, e fez a mira. Quando fez a mira, vem aquela voz: Não faça isso. Não faça isso. Você não é nem louco em tentar alvejar o Chico. O Antônio olhou assim: Chico? Maria Helena também ouviu aqui: Mas Chico? Só que Dona Berenice tremia. Não dava para entender o que se passava na cabeça do casal. Mas do nada, no meio de umas árvores que ficavam na frente da sede, surgiu aquele homem. Alto, negro, forte, cabelos brancos. Aquele homem sem camisa, com uma calça curta nas canelas, descalço. Da forma que Maria Helena ouvia falar de como vestiam os escravos. Abaixa essa arma, seu covarde. Já não basta mais os crimes que você cometeu. Foi quando Antônio ficou surpreso, porque em qualquer outra situação seu pai atiraria primeiro no negro e depois no Chico. Aí sairia, iria para a cidade, falaria com o delegado, que também era parente, ficaria por isso mesmo. Teve a abolição da escravatura, mas negro é negro. Sabe essa coisa assim? Aquele preconceito do final do século XIX. Mas Eduardo baixou a arma. Aí o negro olhou: Chico! A ave veio, sentou no seu ombro. Ele tirou de dentro da calça um pedaço de dedo humano e deu para o bicho comer. Nossa! Antônio disse: Pelo amor de Deus, o que é isso? Maria Helena: Mãe, olha, mãe. Berenice tentava abraçar assim, dizia: Não olha, minha filha, não olha. Aí Eduardo simplesmente apontou de novo: Seu demônio infeliz, sai das minhas terras. O negro olhou e disse: Com prazer. Eu já achei quem eu vim buscar, né, Chico? A ave fazia cair nele. Vamos embora. Afinal, ninguém que tenha um mínimo de juízo pisará nas terras da fazenda amaldiçoada.
Quando ele disse isso, Eduardo fez a mira, atirou. Só que a bala passou reto, porque o negro e a ave simplesmente sumiram. Depois do ocorrido, Eduardo, que já era um homem fechado, um homem assim que parecia que carregava um rancor, um remorso, uma tristeza, um homem que não dava para entender por que era daquela forma, já que tinha uma família tão bonita, e apesar de toda a crise financeira, eles viviam bem, não era para ser aquele desespero, aquela situação, aquele rancor no peito, aquele desamor. Mas todo aquele sentimento inexplicável só fez aumentar. E quando tudo aconteceu, Antônio, pai, o que foi isso? Não faça perguntas. Pronto. O pai falou, está falado. Nunca mais tocaram no assunto. Só que a sequência trouxe uma melancolia para dentro daquela casa, principalmente para o coração de Eduardo, que o velho foi definhando. Aí, numa certa manhã, como sempre fazia, pegou o seu cavalo, foi cavalgar entre as plantações, os pés de café, ver como é que estavam os trabalhos, que era, lógico, a produção diminuiu muito, tinha poucos funcionários tinham que ser pagos. Tinham ali até negros que tinham sido libertados, famílias de negros libertadas que já trabalhavam na fazenda e permaneceram, mas agora uma mão de obra que custava. Então ele viu a qualidade toda. Aí desceu do cavalo e estava conversando. Tinha uma preta velha ali, colhendo café, trabalhando. Ele olhou para ela, aí olhou para frente e viu aquela imagem. Quando ele viu aquela imagem, ele entrou em desespero, começou a chorar. A preta velha olhou para ele e disse: vá, meu filho, vá em paz. Essa sua cruz é muito pesada para ser carregada. Eduardo olhou a preta velha assim e disse: eu não mereço perdão. E ali ele caiu. A morte dele colocou toda a região de luto. Ele era um homem respeitado, benquisto. Os empregados ficaram nervosos, ficaram preocupados. Bom, agora sim que a coisa vai para a bancarrota. Mas Antônio mostrou que era um homem e foi preparado para dar sequência na fazenda da família. E ele tranquilizou todo mundo, arregaçou as mangas e, com a ajuda dos seus funcionários, continuou tocando a fazenda. Ou seja, a engrenagem não parou, mas a Maria Helena percebia que, de alguma forma, o seu mundo estava desmoronando. E ela não sabia quais as razões, que segredos eram aqueles, mas que algo estava errado, com certeza estava. Berenice era uma mulher doce, mas frágil. A sua saúde não era assim para dar certeza de uma longevidade. E com a morte do marido, e depois de toda essa sequência de fatos, ela começou a se entregar. Antônio preparava Maria Helena. Dizia: maninha, vamos estar prontos para continuar vivendo sem nosso paizinho, sem nossa mãezinha. Essa ideia virou o maior pesadelo da vida da menina. Foi quando, numa tarde, no seu quarto, que Maria Helena não conseguia definir, era o leito de morte já de Dona Berenice. Ela chamou a filha, pediu que ela sentasse na beira da cama, pegou a mão da menina e disse: filha, eu vou te contar uma história. Eu peço apenas que escute, não fale nada. Eu não posso levar esse segredo comigo, porque esse segredo não pertence só a mim. Pertence à nossa família, pertence a você. Aí, logo em seguida, entrou Antônio. Ela olhou: ai, filho, meu orgulho, minha certeza que a minha filhinha vai ficar bem. E a minha felicidade de saber que você também ficará bem, porque aprendeu a andar com as próprias pernas. E é isso que eu me importo. Se essa fazenda seguir, ótimo. Mas se for o destino dela sumir, virar história, a minha preocupação é com o bem-estar de vocês. Aí Antônio diz: mãe, para com isso, a senhora vai melhorar. Filho, por favor, apenas escute. Anos atrás, o seu pai e os outros cafeicultores
Depois que surgiu a tal da lei da ventre livre, surgiram outras leis, dando uma liberdade, sabe, aos poucos, aos negros, todos sabiam, aquilo era irreversível. A abolição, mais cedo ou mais tarde, ela viria, era apenas uma questão de surgir a lei definitiva. Então o seu pai prevendo isso, para evitar a debandada dos escravos, o que seria a falência imediata, ele começou aos poucos a distribuir cartas de alforria, dizendo aos negros libertados que se eles quisessem ir embora, eles poderiam. Mas se desejassem ficar, eles ganhariam uma casinha dentro da fazenda, com um pedacinho de terra, onde poderiam cultivar o seu alimento e ainda teriam uma ajuda financeira. O seu pai não era abolicionista, não, mas era um homem de negócios, enxergava à frente. Embora fazendeiros vizinhos dissessem que ele era louco, ele achava que estava certo, e o tempo mostrou que realmente estava, porque a maioria dos fazendeiros se manteve ali, preso à escravidão. E quando veio a abolição, eles ficaram sem era nem beira. Mas o seu pai não. O seu pai garantiu a mão de obra, porque boa parte dos seus escravos optou em ficar, porque eram homens livres, mas estavam dentro das terras que eles foram acostumados a chamar de casa. E mesmo com a carta em mãos, eles não sabiam o que iriam enfrentar, saindo em busca de um futuro melhor. Então eles tinham a garantia que suas esposas, seus filhos, viveriam em paz, num local quente, limpo e de barriga cheia. O que mais eles poderiam desejar? Entre essas famílias estava de Zaqueu. Zaqueu era um homem grande, forte, um dos negros mais resistentes e mais valorizados. Todo fazendeiro tentava comprar Zaqueu, mas não, meu pai o manteve. E depois de libertado, Zaqueu e sua esposa foram para o seu pedacinho de terra. E ali eles continuaram tocando a vida em paz, felizes, com os seus 3 filhos, entre eles Vico. Vico era um menino lindo, negro muito bonito. Puxara o pai e também recebera muitos pontos de beleza da mãe, que era também uma negra muito bonita. Vico chamava a atenção desde criança. Pois é, nós tínhamos uma filha. Aí Maria Helena, filha? Eu tinha uma irmã, por que nunca me falaram dela? Antônio sabia dessa irmã. Dona Berenice, na mesma voz suave, disse: você já vai entender, Maria Helena. A nossa filha se tornou mocinha e descobriu que Vico estava apaixonado por ela. E o sentimento era recíproco. Ela também amava aquele homem. Nós nunca percebemos, nem nós, nem Zaqueu. Porque se uma das famílias descobrisse, daria um jeito de mandar Vico embora, para evitar o pior, e o pior aconteceu. A nossa filha, a nossa amada Clarice, começou a mostrar enjoos, vômitos, e logo eu descobri, ela estava grávida. Quando o seu pai descobriu, ele virou um demônio. Ele ficou tipo uma manada, lomba abaixo, ninguém segurava. O ódio, a vergonha que ele sentia. Clarice o traiu. Clarice se deitou com um homem fora do casamento e ainda por cima um homem negro. Na sua cabeça não havia como aceitar ou perdoar. E o pior aconteceu. Eduardo foi até a casa de Zaqueu, matou Vico, botou fogo na casa e expulsou aquela família. E junto com eles, Clarice se foi. Filhos,
Depois desse dia, o seu pai se transformou naquele homem que você se conheceu. Era uma mistura de ódio, de vergonha, de se sentir traído pela filha e, ao mesmo tempo, saudades, preocupação e remorso. Lógico, ele não colocava para fora isso, mas eu o conhecia. O nome de Clarice passou a ser proibido nessas terras. Você lembra, Antônio? Você era pequeno, mas lembra? Antônio só fez assim com a cabeça. Mas filha, o tempo passou e certo dia surgiu uma charrete com estranhos aqui na fazenda. Pediram licença para se chegar e queriam falar com os donos das terras. Seu pai, Maria Helena, chegou e perguntou, mas o que ele traz? O que o senhor deseja? Ele só entregou uma carta. Não se preocupe, senhor. Eu não permanecerei por aqui. Eu vou seguir viagem, independente da sua decisão. Eu sou apenas um mensageiro. Quando seu pai, Maria Helena, leu aquela carta, aquela fortaleza de homem ficou branca, pálida. Eu percebi que a sua pressão devia ter chegado no 0 por 0,5 que balançou. Aí foi quando eu cheguei perto e perguntei o que foi, marido. Ele só me mostrou a carta. Era uma carta de Clarice, dizendo estar com muita saudade de mim, afirmando que não guardava a raiva do seu pai, mas que a vida estava muito difícil, e ela estava doente, e não sabia se conseguiria criar a sua filha. E aquele bebê não merecia pagar pelos seus erros. Que o casal que estava ali, a família que estava ali na carroça, eram amigos em viagem para outras terras. Essa família bondosa, que Deus irá abençoar sempre, portadora da carta que agora vocês leem, disse que eu poderia ficar tranquila, que se vocês não aceitassem a minha filhinha, eles a levariam e cuidariam dela. Então, nesse ponto, pai, nesse ponto, mãe, eu estou tranquila. Mas, para descansar em paz, gostaria de saber que a minha filhinha será criada entre aqueles que têm o seu sangue. E não precisem pensar num nome para ela. Ela já foi batizada. Seu nome é Maria Helena. Senhor Romário, a menina largou da mão da mãe. Ela ficou paralisada. Era algo muito forte para ela entender, aceitar, assimilar Antônio. Antônio mostrando que herdara a força do pai, mas a sensibilidade da mãe, abraçou a sua irmã. Dizia, calma, minha querida, quer chorar? Pode chorar, minha filha. Dona Berenice olhou. Filha, eu sei que vai ser difícil para você. Peço desculpa por ter guardado esse segredo por tantos anos. Mas assim definiu o seu pai, mas eu não quero que você concentre o seu ódio nele. Eu também tive participação. E só para não deixar nada por explicar, Zaqueu, quando foi embora, ele olhou para o meu pai, olhou para o corpo do seu filho morto, para a sua casa em chamas, e simplesmente disse, o Senhor escreveu o seu futuro. O Senhor amaldiçoou as suas terras. Não falou mais nada. Pegou o pouquinho que sobrou e saiu caminhando com sua família, pois nenhuma carroça Eduardo deixou levar. Então saíram Zaqueu, sua esposa, seus outros filhos e o inseparável companheiro, o Chico, o seu urubu de estimação. E naquela tarde que nós recebemos a visita, o seu pai procurou saber e teve a confirmação da notícia. Exatamente naquele dia, Zaqueu faleceu.
Berenice partiu conforme o esperado, e é claro que a história não acabou por aí, muito pelo contrário. A sequência foi cercada de muita dificuldade, dor e desafios. Talvez até futuramente eu escreva contando como tudo aconteceu. Mas agora paro por aqui para que esse relato não fique mais longo do que está. E o senhor deve estar se perguntando qual a minha relação com os fatos. Cresci ouvindo essa história, ela passou de geração a geração. Eu sou um descendente direto. Maria Helena era minha bisavó.